No Acre, 7 horas e 22 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, hoje 8 de janeiro. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco, ou você que está ligando o seu televisor agora, eu gostaria de relembrar que todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do programa, você poderá rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o senador da República, Márcio Bittar, do MDB. Márcio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, é um prazer estar aqui com você e aqui com a TV Rio Branco. Muito obrigado àqueles que nos prestigiam com sua audiência. E se você me permite, eu não posso deixar passar em branco essa oportunidade, né? Esse mês de janeiro, para mim, é muito importante. Eu estou completando 30 anos de casamento. Quero aqui aproveitar para mandar a minha mulher, a Márcia, que é uma pessoa mais importante da minha vida, mandar meu beijo, né? Fazer aqui publicamente a minha declaração de amor. São 30 anos. Se eu voltasse no tempo, eu queria casar de novo com ela. E espero que a gente vá para 50, para 60. Para mim é um prazer e um privilégio ser casado com a Márcia. Eu acho que o senador Márcio Bittar é um dos últimos dos apaixonados, porque ele faz questão de declarar o seu amor todos os dias à dona Márcia. Mas também, você veja, esse mês agora é de janeiro, né? Talvez eu não dê outra entrevista em janeiro. Claro, tem que aproveitar a oportunidade. Então, aproveitar para dizer isso. São 30 anos de casamento. Temos 3 filhos juntos. Enfim, então sou muito feliz por viver ao lado dela. Senador. Pois não. Eleito, diplomado, só falta agora a posse. Mas algumas situações, podemos dizer assim, já se costuram. Sim. Tanto no governo estadual quanto no governo federal. Vamos começar fazendo uma breve avaliação dos primeiros dias de mandato do Jair Bolsonaro lá em Brasília. Que avaliação que você faz? Muito positiva. Em que ponto? Bom, primeiro, na questão econômica. Aquilo que o Paulo Guedes dizia na campanha, que estava no programa de governo, ele está falando e dando consequência à fala agora no governo. Ontem, por exemplo, ele indicou os presidentes da Caixa, impulsou os presidentes da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES. Ora, eu que passei anos dizendo que o BNDES, por exemplo, não poderia pegar dinheiro nosso para financiar obra em Cuba, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Venezuela, que o BNDES precisa financiar obras públicas brasileiras, como é o nosso caso aqui, da ligação com o Peru, que precisa fazer 180 quilômetros de asfalto, precisa terminar pontes. Então é um recurso nosso. Então, ver o ministro dando consequência ao programa de governo vitorioso para mim, muito importante. Outra questão, já anunciaram, a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência nos moldes que eu sempre defendi. Quais são eles? Primeiro tem que colocar uma idade limite. No Brasil não tem idade limite. Então a pessoa pode aposentar com 50 anos e ganhando 20 mil, 30 mil, 40 mil. Então tem que colocar uma idade limite, a população... Independente da função que ele desempenhe. Pode ter alguma exceção relacionada à área rural, alguma atividade muito laboriosa, mas de qualquer modo é preciso estabelecer limite de idade e a reforma da Previdência que combata privilégios. Não é possível alguém se aposentar com saúde aos 50 anos de idade, com salário de 40, 50, 60 mil reais. E vai passar mais tempo na inatividade do que o que passou na ativa. E isso são grupos que estão no topo da cadeia alimentar, que sugam, por exemplo, 20% dos aposentados do Serviço Público Brasileiro consomem quase 30% da base. Então, isso precisa mudar. Então, vamos lá, para o meio ambiente. Parece um sonho. Eu me belisco para ver se eu estou dormindo ou se eu estou acordado. Assistir um presidente da República, eu achava que eu nunca ia ver isso mais, dizer que precisa acabar com as farras das multas do IBAMA. Eu falo isso há décadas. Quer dizer, não tem cabimento, nós aqui sabemos. Você tem um monte de colono aqui. O que tem de produtor aqui enrolado na linguagem popular. E que são multas impagáveis. Que se vender a propriedade não paga a multa. Quer dizer, então, de fato, a frase é aquela mesma. Quer dizer, é a farra das multas. Então, o presidente eleito, não é mais candidato, está dizendo que precisa colocar fim
a esse tipo de coisa, até porque é um atentado ao direito da propriedade privada. Escutar um presidente da República dizendo o que eu venho dizendo há mais de 20 anos, que a reserva Yanomami foi construída para preservar a riqueza do subsolo, atendendo interesse externo, que é uma realidade pura. Não foi para atender índio, não. Os índios continuam tudo lascado lá, do mesmo jeito que está o branco. Mas ali tem reserva mineral. É que o Enéas já dizia isso há décadas atrás. E não certo? Era ouvido. E não era ouvido. Mas tem um momento que as pessoas... Parece que acordam. Que acordam para escutar e tal. Então, hoje eu ouço o presidente Bolsonaro dizer isso. Eu ouço o ministro das Relações Exteriores dizendo coisas que são músicas no meu ouvido. A primeira visita que ele fez foi aqui ao Peru. Quer dizer, eu estou muito animado, porque algo que eu também venho dizendo há muitos anos, que o nosso futuro econômico da região é o acordo com o Peru bilateral. Você falava isso mesmo. Tem no nosso ministro agora um aliado. Então, enfim, eu estou Você defenderá isso no Senado? Não, eu não vou só defender. Eu vou buscar. Nas 2 últimas semanas agora de janeiro, eu marquei com a minha equipe, lógico que não tem ninguém empossado, nem eu, muito menos eles, mas já montei a equipe, creio que eu consegui montar uma belíssima equipe e nós vamos passar as 2 últimas semanas estudando coisas que nós já conversamos ao longo dessas semanas que eu estive em Brasília. Muitos assuntos na área da segurança pública. É isso que eu ia te perguntar. Você falou aí de alguns avanços na economia que é importante para o país nesse momento. Meio ambiente também, agora tem 2 outros itens que não podem passar despercebidos, que devem ter ações emergenciais. Segurança e saúde. Já existem já sinaliza alguma melhoria? O ministro Sérgio Moro, que é um grande brasileiro, imagina alguém que é tão brasileiro, que além de ter feito o que já fez na Lava Jato, ele aceitou interromper a carreira dele. Não é como um senador, que ele pode ocupar um cargo de secretário de Estado ou ministro e se qualquer coisa acontecer, ele volta para o Senado. No caso dele, não. Ele renunciou à carreira dele de 22 anos para servir ao país. Então, ele está preparando um pacote de medidas. Não anunciou ainda. Eu também estou preparando. Eu, quando for a primeira semana do mandato que o povo acreano me concedeu, eu vou apresentar várias medidas na área da segurança pública. Quem lembra da campanha vai lembrar, não quero aqui antecipar, mas vai lembrar de vários itens que eu dizia na campanha que precisavam acontecer. Leis que precisam mudar, todas no sentido de endurecer o jogo, favorecendo as polícias. Eu disse claramente, na campanha inteira, nós temos uma guerra no Brasil. Eu tenho o meu lado. O meu lado é o lado da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Porque nós temos uma guerra. Essa turma está enfrentando a turma do lado de lá. Quem é a turma do lado de lá? O crime organizado. No Brasil. Eu acho até interessante quando eu vejo alguma manifestação de alguém de esquerda, assim, estão matando mais mulheres esse ano, estão matando mais homossexuais. Gente, o Brasil é o país que mais mata no mundo. Independente do seu gênero. Então mata mais branco, mata mais negro, mata mais jovens, homossexual, mata mais jovem, mata mais tudo. Porque é o país que mais mata no mundo. Então, é combater o crime organizado que você combate todo tipo de criminalidade. Na situação que nós estamos vivendo hoje, você acha que é possível se combater o crime organizado diante do crescimento do crime organizado e da dificuldade econômica que o país atravessa? Até porque, assim, é fato que para se combater tem que ter investimento. Tem. Na área da segurança, eu dizia isso na campanha, na área da segurança, porque a saúde, por exemplo, é muito desperdício, é muita roubalheira. Então, por exemplo, o presidente está anunciando, deve agora, nos próximos dias, um pacote de medidas para conter roubo. Fiscalização, transparência e tal. Porque no caso da saúde e também da educação, se você for analisar o gasto por habitante e comparar com o mundo, a Europa, por exemplo, você vai verificar que o que nós gastamos per capita por educação e por saúde, era para termos uma educação e uma saúde muito melhores. Então, nesses 2 casos, combater o desperdício, combater a corrupção, já é uma das mais importantes medidas a serem tomadas. Agora, no caso da segurança, não basta combater algum desperdício que possa ter. No caso da segurança, é
fundamentalmente, você tem uma série de medidas a serem tomadas, mas elas têm fundamentalmente... E tem vários pequenos setores que vão dependendo de tudo isso. Mas a segurança necessita de recurso. E o recurso, você tem razão, ele só vai vir se o Congresso Nacional, em parceria com o Executivo, adotar as medidas que tem que fazer. Entre elas, nós precisamos privatizar um monte de empresa estatal que não é sua. Você não ganha nada com ela, eu não ganho nada com ela. Por exemplo, dê exemplo delas. A Petrobras, para mim, tem que ser privatizada. Por exemplo, por que ela tem que ser minha? O que eu ganhei com o Petrobras sendo nacional? O que você ganhou? O que nós que estamos aqui assistindo ganhamos com a Petrobras? Nada. A não ser o maior roubo da história da humanidade, do mundo civilizado democrático. Por quê? Porque é estatal. Porque se fosse privada, não era. E a população não pode perder muito mais com a privatização? Ela já está perdendo. Ó, esse jogo de palavras, desculpa a franqueza, é da esquerda. Ela sempre joga, olha, por que você vai liberar a arma? Não vai aumentar a violência já aumentou proibindo arma. Então, do jeito que está, não pode continuar. O que patrocinou no Brasil os maiores escândalos de corrupção da história do mundo civilizado democrático? As estatais. Então, isso está errado. Ora, esse é o diagnóstico. Então, se o Brasil continuar mantendo 160 empresas estatais, quanto mais empresas estatais você tem, mais a chance de corrupção. Porque é tudo indicação política do governador, do deputado, do senador, do amigo do ministro. Quer dizer, são 150 possibilidades de corrupção. Eu vou te repetir. O que é que proporcionou o maior escândalo de corrupção da história? As empresas estatais. Então, por mim, o que importa não é essa ideia romântica, mas irreal, surreal. A empresa estatal é nossa, é minha. Quantas pessoas já morreram? E a Petrobras nunca ajudou em nada. Então, o que importa é que o Estado arrecade da economia forte de um país e preste serviço. Na segurança pública, que não presta serviço hoje, na saúde, que é um caos. É isso que importa. O que importa é o Estado forte, que tenha poder de fazer com que qualquer empresa, por mais forte que ela seja, ela não fuja à lei de mercado. Se ela fugir do contrato, ela é penalizada. É isso que importa. O Estado ser forte. Então tem que privatizar, tem que vender um monte de imóveis funcionais que só servem para gerar privilégios. Que é para quê? Que é para nós abatermos na dívida pública, para sobrar dinheiro para poder investir, por exemplo, na segurança. Governo Gladson Cameli. Eu estou muito satisfeito com o Gladson. É lógico que corta meu coração. Eu que passei esses 20 anos da minha vida dedicado a uma causa, eu gastei 20 anos da minha vida, junto com a Márcia, e emboloado com meus filhos, né, na boleia das aventuras das campanhas, das pré-campanhas, das vitórias, das derrotas, daquilo que nós sabemos, o que passamos quando perdemos a eleição. Então eu que dediquei, junto com a minha família, 20 anos da minha vida a esta causa, corta meu coração quando eu recebo um monte de amigos porque não vão caber no governo. O que eu posso fazer? Então nós temos duas questões que eu não tenho como resolver. Primeiro, a decisão da nomeação é do Gladson, é do governador eleito, é ele que recebeu este direito dado pela população. Mas as conversas, tanto sua como senador, quanto representante do MDB, mudam isso, a gente sabe disso. Mas veja, o que corta meu coração, mas é uma coisa que eu entendo. Então, primeiro é isso, é porque eu tenho que respeitar, e eu disse isso para todo mundo, que quem dá a palavra final é o governador. Claro, isso é evidente. Ele que ganhou esse direito e essa responsabilidade ao mesmo tempo. Agora, lógico, corta meu coração, na medida em que nós estamos aqui há poucos dias, né? O Gladson tem uma semana de mandato, e a nossa turma no estado inteiro preocupada, surgem várias conversas, porque estão deixando gente do PT, o que não é verdade, o Gladson mandou cortar todo mundo, mas aí surge outra conversa, mas estão indicando gente que ajudou o governo do PT e tal. E é uma situação que magoa muitas pessoas que estiveram conosco ao longo de 20 anos, mas ao mesmo tempo eu tenho que viver com isso, porque é humanamente impossível caber todo mundo no governo. Além do que, você tem que preencher os cargos com pessoas que têm a ver com a função, senão nós não faremos um bom governo. Fora isso, o que eu posso te dizer dos dias que antecederam a posse? Eu acho que o Gladson deu um show de bola.
ele está como um governador forte, tá? Que não vai deixar que outros administrem por ele. Então ele colocou praticamente nas mãos dele os órgãos mais importantes. Você não pode, em sã consciência, querer que um governador delegue uma secretaria de segurança, uma secretaria de educação, ou deixa um partido indicar quem quer. Não tem cabimento. Você não pode, em sã consciência, imaginar que um governador vai permitir que um partido ou um grupo político indique, tome conta, por exemplo, da Secretaria de Saúde. São secretarias fundamentais no governo. E como são fundamentais no governo, lógico, você pode até lembrar o governador eleito, agora já empossado, de um nome. É um direito seu, de qualquer pessoa que está perto dele. Mas é ele que tem que montar esse núcleo do governo. Casa Civil, quero aqui aproveitar para parabenizar o Ribamar. Ribamar é um sujeito que está financeiramente vai ter prejuízo. Tem que escrever o que eu estou lhe dizendo. E do ponto de vista da vida familiar também. Porque esse é um sujeito que nos próximos 4 anos, coitado, vai ter a vida dele, não tem horário para acordar, para dormir, para almoçar, para nada. Então, a mulher que ele buscou para ser a secretária financeira, que foi buscar de dentro do Tribunal de Contas do Estado, quer dizer, é uma grande referência a relação de amizade que ele tem com alguns conselheiros, entre eles o Malheiros. Ao invés de isso ser demérito, isso é mérito. Se eu me elejo governador e você é um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e eu tenho com você um acesso, uma amizade familiar e vou ouvi-lo, é um mérito meu, de ouvir pessoas que podem me ajudar. O governo vai ganhar com isso. Então o Gladson colocou a Casa Civil, que na verdade é o planejamento do governo, a estratégia do governo, a Secretaria de Finanças, Educação, Saúde, na mão dele. E é lógico que tem que ser assim. E, além disso, cumpriu aquilo que ele disse na campanha. O Major Rocha, que é da área da segurança pública, já na campanha o Gladson teve essa coragem e essa inovação de afirmar que ele cuidaria, deu ao Rocha, o nosso vice-governador, a área da segurança pública, que, aliás, o Rocha indicou para a secretário da Segurança, o coronel, que todos com quem eu conversei elogiaram muito. Inclusive, o coronel Ulisses, com quem eu tenho uma amizade fraterna, da família, com ele, da minha família, me disse e escreveu isso, uma atitude muito honrada dele, que se ele fosse governador, a pessoa que ele chamaria para ser o secretário de Segurança é exatamente o coronel que o Rocha chamou para ser o secretário de Segurança. Uma atitude muito honrosa do coronel Ulisses de dizer isso a mim, mas também escrever. Então, eu acho que o Gladson, desde o final da eleição até agora, ele acertou muito. E o meu gabinete em Brasília não é meu, é uma extensão do Acre, é uma extensão do próprio governo. A equipe que eu montei, pegando uma parte da equipe do Jucá, uma parte da equipe do deputado Rogério Marinho. Que farão parte da sua equipe? Estão na minha equipe. A parte de assessoria orçamentária do gabinete do Jucá vai estar toda comigo, que é tida no Senado da República como uma das melhores que tem. Por isso que eu consegui já 5,5 milhões, fruto de uma relação de amizade minha com o Moca, que foi o relator geral do orçamento, que terminou já, agora desse para ser executado esse ano, mais a relação com o Jucá e com essa equipe. E esses 5,5 milhões é para o governador Gladson fazer o primeiro passo da revitalização do Rio Acre, que é, na verdade, o maior problema ambiental que o Acre vive. Então, a minha avaliação dos passos do Gladson são extremamente positivos. Sabe muito bem o que está fazendo. Agora, é evidente que ninguém agrada a todo mundo. Nem eu, nem você, nem ninguém que está nos assistindo. Quando você fala de um grande problema ambiental, nós também não podemos esquecer do problema econômico que o Estado atravessa. Inclusive, o próprio governador disse que o rombo do Estado é bem maior do que aquilo que ele imaginava. Sim. O senhor acha que ainda vem muita dificuldade por aí? Vem muita dificuldade, mas as dificuldades, elas não são para estancar as pessoas. Elas são assuntos para serem resolvidos. Como disse o Gladson, e vem afirmando, a partir do momento que assumimos o governo, e eu digo assumimos, a responsabilidade é minha também, o filho é meu, é fruto do nosso trabalho, minha responsabilidade também não é só do Gladson, eu tenho que ajudar. Nós temos que resolver problemas. Então, a questão econômica do Acre, que eu disse,
durante todos os 20 anos que a tal da florestania não iria dar em nada, desde o começo eu disse isso. E, de fato, não deu em nada. Aliás, deixa eu fazer aqui Fique à vontade. uma correção. Eu vejo alguns jornalistas culpando o último governador da Frente Popular, como se os problemas do Acre, na pobreza, que é a falta de atividade econômica, e na violência, que é a falência total da segurança pública, fossem culpa apenas do último governador. Eu gostaria aqui de fazer, a meu juízo, uma correção a isso. Tá? Não é... Você está defendendo o governador Tião Viana? Não estou defendendo o governador Tião Viana. O que eu quero dizer é que ele não merece a cruz sozinho. Eu disse na campanha e vou repetir. Quem começou isso foi o Jorge Viana, ex-senador, ex-governador, que começou com a florestania. Eu vejo jornalistas escrevendo, dizendo que a florestania foi desvirtuada. A florestania estava fadada a não dar em nada. E eu já disse por quê. Porque ela é anticristã. Você não tem como gerar riqueza sem transformar o meio ambiente. A proposta do ex-senador, ex-governador Jorge Viana, era basicamente isso. Você vai gerar riquezas no Acre, vai resolver o problema da falta de atividade econômica sem transformar o meio ambiente. Catando, pegando folhinha, fazendo produtos fármacos e tal. E é um engodo. Então, a cruz do fracasso dos 20 anos de florestania, de governo da esquerda no Acre, não merece ser carregada só pelo ex-governador. É fruto de uma visão equivocada. Todos eles, todos, sem exceção, porque são da esquerda, imaginaram que o Estado seria o provedor econômico. E a nossa visão, que vencemos a eleição agora, é outra. Quem é o provedor, quem é a locomotiva da atividade econômica é o mercado. É a livre iniciativa. O senhor acredita que o momento em que a oposição ganhou a eleição aqui no Estado, no caso agora de 2018, não seria um momento muito oportuno diante das dificuldades que o país e que o Estado atravessa? Eu acho assim, a gente vai percebendo, eu acho que é Deus, né? Cada um faz a sua... A gente vai percebendo Deus quando a gente vai ficando mais maduro. Porque você vai percebendo assim, que muitas vezes tudo, o seu time... Mas Deus é que sabe a hora certa. Eu acho que essa foi a hora certa. Porque, veja bem, a primeira vez que nós temos... Eu, por exemplo, vou ser senador, vou assumir o mandato de senador. Assumir na primeira sessão do Senado, não é isso? 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. Ao lado de um governo do Estado alinhado com o governo federal. Imagina se eu ganho a eleição lá atrás, ou o Bocalon, né, com o governo federal que pensa o oposto. A gente ia morrer do coração. Porque nós íamos querer abrir o Estado para atividade econômica, né, repensar a política da FUNAI, e está lá o general dizendo, o general Heleno, que é um amigo do presidente da República, aquilo que eu venho dizendo há anos, que a FUNAI não protegeu índio nenhum, que a demarcação de terras no Brasil não protegeu índio nenhum. A maior parte dos índios estão pobres que nem os brancos da periferia. Mas aquilo lá é zoológico humano, e a esmagadora maioria dos índios querem luz, querem água, querem estrada, querem poder plantar, produzir, aproveitar os recursos naturais de onde eles vivem, moram, e a FUNAI não deixa, o Estado não deixa. Então, se você imagina, se eu ou o Bocalão ganhássemos a eleição lá atrás, com o governo federal que pensa o oposto. Então, agora não. Agora nós temos uma chance de ouro. Nós temos um governo federal. Eu, por exemplo, estou indo para o Senado muito animado, porque pela primeira vez, eu fui deputado estadual e federal, pela primeira vez eu vou exercer um mandato ao lado de um governador e de um presidente da República alinhados. É uma chance de ouro. Essa hipótese que precisa virar realidade, que é o acordo bilateral Brasil-Peru, que nos facilitará a vida, não só do nosso estado, mas de boa parte da região norte. Nesse governo federal, a chance é imensa de fazer. O Peru deseja. Enfim, então eu estou muito animado. Nós temos uma chance agora de ouro. Portanto, respondendo a sua pergunta, eu acho que a hora certa é agora. Só que a gente só percebe isso quando acontece. E aí vem, para mim que sou cristão, vem a lembrança de Deus. Quer dizer, parece que é Ele mesmo. Ou parece não, né? Eu tenho convicção de que no fim das contas é Ele mesmo que decide. Muito mais do que a gente, né? Senador, tem algo que o senhor queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Olha, quero dizer que eu vou trabalhar com projetos grandes, eu não posso
eleger 10 prioridades, quem elege 10 prioridades acaba não fazendo nenhuma. Então, além do acordo bilateral Brasil-Peru, com todas as implicações de obras que tem pela frente para serem feitas, eu vou também me dedicar muito à recuperação do Rio Acre, que é o problema da alagação e da seca. Se nada for feito, daqui a pouco tempo, nós na capital vamos ter crises gravíssimas de falta de água tratada na época do verão. E nós temos o excesso no inverno, que são dois problemas do mesmo rio. Por isso que eu digo, é o maior problema ambiental do Acre. Então, eu consegui 5,5 milhões com a ajuda das pessoas que eu te disse, para que o nosso governador dê o primeiro passo. Preciso salientar aqui a parceria com o Sindicato dos Engenheiros do Acre, com o Tião Fonseca. Nós estamos nessa parada desde o começo, e é o primeiro passo. O governador, com esse recurso, vai poder fazer o mapeamento do Estado, o primeiro processo é esse, para poder colocar na mesa, com clareza, qual é o nosso problema. Aí o segundo passo é abrir uma licitação para que as empresas de engenharia se cadastrem e participem de um concurso para eleger qual o projeto que se adequa mais à nossa região, que resolva o problema. É o segundo passo. E o terceiro é a execução das obras. É um projeto de longo alcance e que não é de uma hora para outra. Mas esse é o trabalho, a meu ver, do senador da República. E lógico, as emendas individuais, as emendas de bancada, vou fazer como sempre fiz, quando fui deputado federal da outra vez, sem olhar cor de partido político de ninguém. Visitei a prefeita de Rio Branco. Quando fui deputado federal a primeira vez, já quebrei o paradigma de fazer emenda para um ou para outro. Eu sempre fiz para todo mundo e vou continuar fazendo, lógico, nas emendas de bancada, privilegiando o nosso governo liderado pelo meu querido amigo Gladys Cameli. Quero agradecer a você, a TV Rio Branco, mais uma vez, desejar a todos que nós tenhamos um 2019 bem melhor, com mais segurança e com prosperidade. Muito obrigado. 7h50. Eu conversei aqui com o senador Márcio Bittar, do MDB. Márcio, obrigado por sua vinda, sucesso. Eu que te agradeço. Que você consiga realizar tudo aquilo que almeja lá no Senado Federal. Eu que agradeço. E com isso nós terminamos o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.oriobranco.net. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente terça-feira, fiquem com Deus e até amanhã.